Oi, olá Joyce, Olá, boa noite. boa noite, seja bem-vinda. Como é que tá chegando o áudio aí para você? Tá me ouvindo legal? Aqui tá tudo ok. O meu também tá chegando tranquilo? Ah, sim, tá bom. Assim, eu não tô conseguindo ouvir bem você. Ah, ok. Quero agradecer, né, de antemão pela sua presença essa noite para vir compartilhar um pouco com a gente sobre a ventosoterapia, né? Algumas pessoas já ouviram falar, já viu na TV, no filme, de repente já viu nas Olimpíadas algumas pessoas importantes fazendo uso, né? Vendo, na verdade, algumas marcas de forma arredondada, normalmente nas costas, mas às vezes não sabe a fundo, né, o que é, qual o Verdade. efeito, se tem contraindicação, como é que funciona, né? E hoje você veio fazer esse esclarecimento para a gente. Seja bem-vinda. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você, do seu currículo. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Joyce. Estou no 10º semestre do curso de fisioterapia, já no finalzinho. Tenho o curso de ventosa-terapia e atualmente atendo a domicílio com a ventosa, em que tem muita procura, as pessoas têm muita curiosidade, porque tem muitos famosos fazendo hoje em dia. Então, hoje a procura é muito grande. Só que muitas pessoas não sabem a finalidade da ventosa, mas está vendo todo mundo fazendo e quer fazer. Então, eu vou Tá falar um pouquinho ótimo. aqui da ventosa, os benefícios. Perfeito, Jorge, perfeito. Pessoal, nesse primeiro momento, nós não vamos abrir para perguntas, por quê? Porque é um momento de já explicar alguns pontos, a gente discutir aqui alguns pontos, então pode ser que a gente não consiga ter atenção no que, nas perguntas que vão ser feitas, certo? Então, o que acontece? Vai existir um momento que nós vamos abrir para perguntas e a partir desse momento aí está livre para você fazer a sua pergunta. Então, se você tem uma perguntinha aí, guarde aí. Se você tem alguém também que precisa saber sobre essa terapia específica, ou você conhece alguém que sente uma dor nas costas, cabeça, braço, ombro, pede a ela para acompanhar o canal para saber um pouquinho, receber um pouco das dicas aqui, certo? É, já sei o que seria a ventosoterapia. A ventosa terapia é uma aplicação de copos de acrílico, de vidro ou silicone na região da pele, que vai fazer uma sucção que tem a função de aumentar a circulação sanguínea do local e liberar toxinas. O que seriam essas toxinas? Que são aqueles famosos arroxeados que ficam na região, como podem ser com água, alimentos, emoções que ficam acumulados no nosso corpo, e a ventosa vai ter a função de trazer essas toxinas para a superfície da pele, que vai liberar todas essas toxinas. É uma técnica muito antiga, é uma medicina tradicional chinesa que muita gente não conhece, que tem mais de 2000 anos, mas ficou conhecida mesmo em 2016, na época das Olimpíadas, quando muitos atletas apareceram com várias marcas roxas no corpo. Todo mundo ficou sem saber o que era. Que ali teve a função de quê? Prevenir possíveis lesões daqueles atletas, liberar a liberação miofacial e o alívio de dor deles. Perfeito. É, os componentes que são utilizados, você falou aí de copo, acrílico, vidro, é, existe mais algum outro mecanismo que utiliza para fazer esse procedimento? Sim, antigamente os índios utilizavam chifre de búfalos para fazer essa sucção. É, alguns ingleses usavam bambu, aí depois veio o de vidro e atualmente a de acrílico. E tem a de silicone também, que é geralmente usada na face, né? Porque ela não vai deixar marcas como a de acrílico. E usa também o uso de óleo, que quando for fazer a deslizante, para não lesionar aquela pele. Certo. Esse procedimento, já existe um reconhecimento científico, já existiu alguma análise que de fato comprovou que é algo, ciência, não é algo místico, já existe algo assim nesse sentido?
que confirme que, de fato, é um procedimento curativo físico? Existe comprovação científica. Se você olhar artigos científicos de 1992 até 2010, tem comprovação científica que a ventosa pode sim tratar diversas disfunções, até mesmo uma gastrite, e pode ser associada também a medicamentos e outros tratamentos da medicina tradicional chinesa. Ótimo. Tem algumas informações que dizem que é uma técnica milenar, né? Que já tem muito tempo, mas assim, com o passar do tempo, veio se aperfeiçoando, veio modificando, e hoje está no formato atual, não é isso? Isso. Hoje está no formato atual. Hoje, por exemplo, temos a ventosoterapia deslizante, que antes era só aquela paradinha que ficava na região. Hoje já fazemos deslizante, que é para a liberação das faces, né? Liberação miofascial, que antigamente não fazia. Perfeito. Tem uma informação que dizem, né? Não sei, não posso dizer se é verdade ou não, como existe correntes, né, de conhecimento que leva um para um lugar X, outro para o lugar Y. Dizem que o conhecimento do processo de ventoterapia veio da China, outros dizem que na verdade não veio da China, veio de outro lugar. Isso procede? Veio da China mesmo? Não? Inicialmente veio do Egito, mas é uma técnica dos chineses. Mas inicialmente iniciou no Egito, que segundo Hipócrates foram lá que iniciou, que foi com chifres de búfalo. Ok, perfeito. Normalmente, quais são as indicações para esse procedimento de ventosoterapia? Vamos lá. A ventosoterapia tem indicação muito vasta. Ela serve para cervicalgia, lombalgia, dores abdominais, problemas digestivos. Ela também melhora a depressão, ansiedade. Ela também pode ser usada para fins estéticos, como estrias e celulites, modeladora, lift facial, para sinusite, enxaqueca. A gente trabalha também com gastrite, com insônia, com problemas de quem tem um fluxo de menstrual muito grande, a ventosoterapia também atua. Ela também é muito boa para relaxamento muscular, pontos gatilhos, ativação da circulação sanguínea local. Os benefícios e indicações são vastas da ventosoterapia. Eu ficaria horas aqui explicando. Mas ela tem mais indicações do que contraindicação. Então, por exemplo, posso falar já da contraindicação? Se você pode falar? Pode. Pode Pronto. falar. Contraindicação é muito pequena. Por exemplo, uma gestante na região da abdômen e lombar. Não se pode fazer quem tem tumores malignos, quem tem insuficiência cardíaca ou quem tem fobia. Então, basicamente, a contraindicação é essa. A ventosoterapia tem mais benefícios para a pessoa, né? Porque ela atua em qualquer coisa. Por exemplo, quem imaginar que eu ia conseguir tratar uma gastrite com uma ventosa? Porque, por exemplo, a ventosa, ela tem três tipos de sucções, certo? Uma sucção, que tem a função de sedar. Duas, tonificar e sedar. Três, tonificar. Então, por exemplo, a gastrite, ela é uma doença que ela tem o quê? A sensação de queimação. Então, é uma doença de excesso, porque ela tem fatores patogênicos. Ela tem a ausência de QI no sangue. Então, o que é que a ventosa vai fazer? Eu vou fazer uma tonificação em pontos meridianos. Por quê? O nosso corpo são vários fiozinhos. Um interliga ao outro. Então, por exemplo, eu consigo tratar uma gastrite através da minha T1, da minha T10, T11 e T12. Eu coloco na região aqui, da lombar, né, da torácica, e eu consigo melhorar isso. Por quê? Eu vou sedar aquela queimação, automaticamente eu vou melhorar aquela gastrite. Então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, ela tem o quê? Ela tem uma deficiência de circulação do sangue para o coração. Então, qual é a função da ventosoterapia? Eu vou tonificar. Eu vou fazer 3 sucções, eu vou tonificar e eu vou ativar isso. Então, consequentemente, essa insônia irá sumir. Pronto. Perfeito. Normalmente não existe um padrão
Não, não, antes de perguntar isso, vou pedir para, na verdade, para você falar novamente sobre a questão das sucções, né? Você falou que são três, né, sucções. Você pode falar novamente sobre esse ponto? Posso sim. Somos três sucções. Uma sucção tem a função de sedar. Então, não precisa ter aquela força. Uma sucção. Duas sucções, tonificar e sedar. Vai ficar ali meio a meio. E a três são três sucções, que é a função de tonificar. E só que tonificar não é apertar tanto. É aqui, ó, nessa região aqui. Porque às vezes a pessoa faz, um profissional aperta muito e fica aquela roxeado. Nossa, tá cheio de estagnação. E na verdade você está lesionando aquela pele. Então, necessariamente, porque você está fazendo três sucções, você tem que fazer aquela coisa com tanta força. Você vai fazer isso aqui, não isso aqui. É diferente. Perfeito. Quando existe as colorações no procedimento que E, é feito, ele manda uma informação para o aplicador, né? Qual a informação e que cada cor traz de diagnóstico? por exemplo, tem muitos pacientes que têm a bordinha meio pálida e o meio arroxeado. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa tem uma deficiência de QI. Aquela pessoa precisa tonificar. Tem muitas pessoas também que quando coloca a ventosa, ela fica toda úmida. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa está com retenção de líquido. Então, dependendo da região que eu colocar, vai ter uma resposta. Se eu colocar na região lombar, ficar muito roxinho, aquela pessoa tem problema em ir ao banheiro. Então, a coloração vai dizer muito sobre o quadro daquele paciente. Então, é de extrema importância que eu saiba fazer uma boa ficha de avaliação para conseguir prescrever aquilo e saber o que é que está certo. Perfeito. É, se tivesse um equilíbrio, se pudesse assim exemplificar, em alguém tivesse relativamente saudável, seria a qual coloração? Vermelha? Pronto. A coloração ficaria em vermelho um pouquinho arroxeado, porque, por exemplo, a arroxeada não quer dizer que você tenha realmente um problema, e sim uma falta de circulação sanguínea naquele local. Pode ser por conta de um ponto gatilho. Então é normal. Então aquela coloração vai durar o quê? No máximo uma semana, que você tomando um banho de água quente, colocando uma compressa, vai sumir. Então, às vezes fica muito roxo, mas também depende da coloração da pele da pessoa. Se a pessoa é bem clarinha, aquilo vai ficar mais evidenciado e não necessariamente seja algum problema patogênico, alguma doença naquela pessoa. Certo. Existe um período para que essas manchas elas sumam? Médio, um período No médio? No máximo uma semana, mas vai sumindo. Tem paciente que fica roxo naquele momento e daqui a 2 horas some, mas tem outros pacientes que demoram uma semana, que é por conta disso. A falta de circulação sanguínea naquele local. Tanto que é muito comum, depois da sessão, a pessoa sentir coceira, porque o sangue está circulando. Então, é o tempo que vai circulando aquele sangue ali que vai sumir naquela coloração. Então, no máximo, uma semana, aquilo vai ficar com aquela região, com aquela coloração. Certo? O efeito da ventosa, você falou que ele trabalha também na questão de melhorar a circulação, a demanda de oxigenação sanguínea, não é isso? Isso. A ventosa terapia, ela tem um efeito muito rápido. Você vai fazer aquela ventosa ali, você vai sentir um alívio imediato. Por isso que é muito bom trabalhar com a ventosa, porque o efeito é muito mais rápido. Então, às vezes, a pessoa sente aquela pressão, mas assim que tira, sente aquele alívio. Entendeu? Porque ela tem essa função. Ela é muito rápida, porque ela vai liberar aquelas toxinas que não estão presentes no seu corpo e vai ativar a circulação sanguínea. Automaticamente vai promover o relaxamento, tanto muscular como articular. Entendo. Se você, não sei se você já fez, mas eu vou te perguntar, você já conseguiu fazer um parâmetro de indicadores de pacientes que você costuma atender? São pessoas normais, normais que eu digo, pessoas que trabalham, vão para casa, ou atletas, ou praticantes de atividade física, exercício físico de fim de semana. Qual o público que normalmente mais procura? Qual seria? Pacientes que trabalham hoje em dia em home office, muita queixa
trapézio, cervical, e pacientes também que fazem muita atividade física, musculação, às vezes pegam um peso errado, sente e fala comigo. É basicamente esse nicho que eu estou acostumada a atender. Pacientes sedentários e pacientes que têm uma atividade física ativa. Ok. Existe uma faixa etária, né? Eu sei que você falou aí que você atende, pelo que você falou, a classe de pessoas são mais adultos, mas criança, idosos, tem uma especificidade melhor, diferenciada para atender eles, não atender muito. Como é que funciona essa questão desse pessoal que tem menos idade ou mais idade? Pronto. As pessoas com menos idade, os adultos, têm menos resistência, né? Pode botar como quiser que vai dar certo. Já pessoas idosas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque alguns idosos parece que têm vergonha de falar que está doendo, que está incomodando. Então, é muito importante eu prestar atenção também na expressão facial daquele paciente. Então, é muito comum os idosos falar que está morrendo de dor e aí você coloca, está sentindo com uma sucção. Então, é importante eu fazer o quê? Fazer primeiro a liberação manual, fazer uma massagem, para a pessoa se acostumar com o toque, e logo depois eu colocar a ventosa. Já as pessoas mais jovens, coloca a ventosa de primeiro e tá tranquilo. Então, tem uma diferença muito grande. E criança, raramente eu vou atender. Geralmente, quando eu atendo, atendo com a de silicone, que ela é mais sensível, ela não deixa aquelas marcas que podem assustar os pais, então geralmente usa de silicone. Ótimo. No caso dos idosos, também teria critério de que tipo de material usar ou seria indiferente? Oi? Eu não entendi. No caso dos idosos, no caso da criança, você falou que você usaria o de silicone. Aí, no caso dos A de idosos, silicone. também de silicone, né? Também Interessante. de silicone. Os idosos, eles têm uma pele assim mais frágil, né? Mais ressecada. Nesse caso deles, especificamente, você poderia usar as 3 etapas de sucção ou só uma, ou só até a segunda? No máximo até a segunda, e hidratar bastante aquela pele. Porque é uma pele mais sensível, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, um olhinho, um creme neutro, passar ali, tomar muito cuidado se aquele paciente tem alergia a algum creme, né? Que a gente tem que se atentar a isso. Passa bastante creme para ficar bem macia, bem hidratada, e a gente pode trabalhar com a ventosa. Ótimo, perfeito. É, não sei se era antigamente que existia um procedimento que colocava tipo fogo na parte de cima. Como? Temos a tipo de ventosa convencional, que é a que eu costumo fazer. Tem a de sangria, que é a com sangue, e a de fogo. A de fogo eu vou colocar álcool, passar o fogo aqui e colocar no paciente. O que é que aquilo vai acontecer? Aqui vai estar quente, a pele da pessoa vai estar fria. Então, o contato vai esfriar aquela região e vai subir todas as toxinas. Ou seja, a de fogo tem mais eficácia. É um pouquinho mais delicada, mais perigosa, mas tem eficácia. E a de sangria é a que você vai colocar uma camisinha ou um papel filme dentro da ventosa por questão de higiene e vai fazer furinho com agulha específica no paciente que vai tirar todo aquele sangue sujo que é dos alimentos que eu falei, da água, de emoções presas que vão liberar as toxinas. Então, aquele sangue que não é saudável vai sair pela sangria. Então, tem esses tipos de ventosa. A ventosa convencional, a sangria e a de fogo. Certo, Joyce. Qual o critério de uso? Como é que você escolhe? Ah, esse eu vou usar para esse, aquele outro eu vou usar para o outro. Como é que funciona? Depende da ficha de avaliação daquela pessoa. Avaliei aquela pessoa, ela tem muita atenção, vamos fazer com a de fogo, porque vai ter mais evolução. Ah, aquele paciente está com muita estagnação, está né, muito inflamado, vamos fazer com a sangria. E quando é aquela coisa de prevenção, a gente faz a convencional. Mas eu costumo fazer a convencional, que tem o mesmo efeito das três. Mas eu prefiro mais a convencional. Uhum. Nesse caso aí, seria excluído o público que conversamos há pouco, que seria as crianças e os idosos? E isso. A gente evitaria e faria a convencional. Geralmente quem faz a com fogo são geralmente pessoas atletas que já estão acostumados. Então a gente evita estar fazendo nos pacientes que não estão acostumados com isso.
Até porque é algo muito novo. Se chegar lá com fogo, vai assustar o paciente. Então, é bom você acostumar ele. Vamos começar com a normal. E conforme ele vai evoluindo, a gente vai evoluindo, a ventosa também. Ótimo, perfeito. Quanto à questão do tempo da terapia, você falou mais cedo, né? Que depende muito do problema, da patologia que o paciente tem, no caso, né? Depende da doença que ele tem, no caso. Isso. No máximo 10 minutos. Não precisa ficar lá 30 minutos, porque não vai resolver. Você vai fazer o quê? Uma lesão tecidual. Então é bom a gente prestar atenção de como aquele corpo está reagindo. Às vezes, com 2 minutos já é o suficiente para aquele paciente. Então é muito individual. A gente não pode englobar todo mundo para 10 minutos, que às vezes não é necessário. Então a gente tem que se atentar muito a isso. Depende muito do paciente e depende de como você avaliou. Então, dependendo dele, vai variar de 5 a 10 minutos, que é o normal. Ok. A sessão, ela tem, na verdade, tem uma quantidade mínima e máxima de sessão. Por exemplo, não pode ser só X e também não pode ser tanto X. Não, porque a ventosoterapia é uma prevenção. Então, você pode fazer uma vez na semana, uma vez no mês, 2 vezes no mês, depende de como o seu corpo vai reagir. Então, tem pacientes que com 5 sessões já é o suficiente, já tem outros que com 10 são o suficiente. Aí só precisa esperar que aquelas manchinhas da ventosa anterior suma para a gente começar novamente. A gente fazer um comparativo Então, até isso. Por exemplo, a gente é, fecha 5 sessões. Então, é bom a gente tirar uma foto da primeira sessão para ver o progresso daquela pessoa, se aquilo realmente evoluiu. Fale. em situações que o tratamento ele evolua, ele pode até substituir um medicamento? Sim. Muitas pessoas param de tomar medicamentos por conta disso, porque às vezes é uma questão de estagnação mesmo, às vezes é uma questão de biomecânica, de uma tração. Então a gente consegue, com a ventosa, substituir os medicamentos, que o medicamento, na verdade, é um paliativo, né? Vai ali ofuscar aquela dor, mas vai voltar novamente. Então também é muito bom associar tanto a ventosa como o medicamento, os dois aliados, que você vai ter um efeito muito bom. Ok, perfeito. É, juntamente com esse processo de ventosoterapia, você costuma casar com outro procedimento, por exemplo, acupuntura, juntamente com esse procedimento? Sim, a acupuntura é muito indicada para ser associada junto com a ventosa. A gente consegue colocar a agulhinha e colocar a ventosa por cima. Vai ter um efeito muito melhor. E também eu costumo também fazer muito a massagem relaxante junto com a ventosa, porque vai ajudar a liberar aquela região, fazer toda a liberação miofascial. Então, a ventosa geralmente associo com a massagem, drenagem, modeladora, acupuntura e auriculoterapia. Então, a ventosa é ótima para associar com outros porque o efeito fica ainda melhor. Ótimo. E o público feminino? Você costuma atender muito o público feminino para realizar procedimentos estéticos? E qual seria a área do corpo que normalmente elas procuram? Sim, tem muita procura. Por exemplo, a ventosoterapia é ótima para estrias. Sabe aquelas estrias que estão avermelhadas que ainda tem circulação sanguínea local? Coloco geralmente na região glútea, na barriga, fazendo a dinâmica. Aquilo vai ativar a circulação sanguínea daquela região e vai diminuir o aspecto daquela coloração da estria. Também trabalho muito com celulite, que ela também vai fazer a mesma movimentação e vai ter um efeito muito bom. Então, pelo custo-benefício, tem muita procura para fins estéticos, porque, por exemplo, é muito mais barato você fazer uma ventosa terapia do que uma sessão de carboxo. Então, a procura para a ventosa está muito grande para fins estéticos. Por exemplo, a gente consegue fazer o lift facial, né? Que é aquele que fazer o contorno da pele com a ventosa de silicone, porque a gente não vai fazer com essa daqui. A gente consegue fazer. Então também tem muita procura para isso também. Ótimo. Para essa questão de, como é que eu vou dizer, de estética,
a qual porcentagem de atendimento? Eu imagino que a mulher com certeza seja bem maior, Sim. mas qual a porcentagem entre homem e mulheres que você costuma atender na questão estética? Na questão estética, 90%. Na verdade, 100. Até agora, nenhum homem em si eu Hum, atendi para fins estéticos. Já teve procura, mas nunca atendi. O público-alvo realmente é mulher. entendi, perfeito. E desse público comum, qual a maior reclamação? Ah, minhas costas estão doendo, minha cabeça, meu joelho. Como é qual a A maior maior procura com atendimento? tensão muscular, trapézio, lombar mesmo, as pessoas procuram muito. E cansaço nas pernas, é a que mais tem procura. A ventosa consegue tratar dor na perna? Então eu quero. E hoje em dia, pela questão da pandemia, todo mundo trabalhando em home office, a maioria. Então, muita atenção, cervical, ombro, é o que mais tem procura. E também muito para enxaqueca, que a ventosa também trata enxaqueca, então também tem muita procura. É, em questões óssea, ela consegue também atingir esse nível de tecido? Oi? Em questões ósseas, ela consegue também atingir essa profundidade ou só vai na parte muscular e outras? Só na parte muscular, facial e muscular. Ah, perfeito. É, as contraindicações, você falou no início, né? Falei. Perfeito. As pessoas que possuem patologias que demonstram ferimentos na região também não é contraindicado, não é isso? Contraindicado. Micoses, psoríase, dermatite, qualquer ferida na pele é contraindicado. Ok, perfeito. Existe também possivelmente um link, né, com outros profissionais, né, que possivelmente mandam, também eu não sei, né, porque existe, como falei mais cedo, algumas correntes, né, que acreditam nesse trabalho, outros não, não, não demandam muito essa orientação para procurar esse tipo de tratamento. Existe algum, não vou dizer preconceito, mas assim, alguma não indicação de outros profissionais, por exemplo, ortopedista, para não realizar esse tipo de procedimento, realizar o procedimento mais comum, mais habitual? Ou alguém se nega a fazer um procedimento que o médico indicou? Ah, o médico indicou, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer outro. Hoje em dia, até que não. As pessoas hoje em dia estão muito abertas. Eu acho que tem tantos problemas de dores, né? Tantos casos de dores que as pessoas estão muito abertas e hoje em dia você indicar uma ventosa, as pessoas realmente procuram. Não tem mais aquela questão do medo, aquela questão de dizer, ah, eu acho que eu não indicaria. Então hoje não temos esse problema. Ótimo, perfeito. É, vamos passar você quer fazer alguma colocação específica, alguma coisa que você queira dizer fora do que a gente conversou aqui? Vamos lá. Então, gente, a ventosoterapia ela é incrível porque você consegue tratar muitas coisas com custo-benefício bom e com efeito muito rápido. Então, quem tem medo, não tenha. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, aquela marca vai doer. Tem cara que dói. E às vezes é só impressão. Você vai sentir o quê? Uma sucção. Você está puxando a pele, mas não é algo absurdo. Então, se você teve alguma experiência que doeu, não é normal. O normal é você sentir um desconforto, mas doer talvez seja que a pressão ficou um pouco alta, ou então você estava com a região muito inflamada. Mas fiquem abertos à ventosa terapia, que o efeito dela é muito bom. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Perfeito. Pessoal, a partir desse momento, nós vamos passar a abrir para perguntas. Então, esse é o momento. Você que anotou no início sua perguntinha no papel, esse é o momento de você tirar sua dúvida com o Joyce, certo? Estamos abertos aí para vocês fazerem as perguntas. Enquanto o pessoal não faz a pergunta, se você quiser, pode continuar endossando, viu? Tá certo. E outra coisa, para quem tem dúvida,
Peraí. Pode sim. Podemos usar somente a de silicone. Até porque, por ela ser, né, um pouquinho mais sensível, você não vai ficar com aquelas marcas. Então, geralmente, a pessoa não quer ficar com aquelas marcas e dá para usar com a de silicone. Ela tem o mesmo efeito da sucção. Aqui. Mais longe, vai sedar. Mais próximo, sedar e tonificar. Mais pertinho, tonificar. Ela tem o mesmo efeito. Então, pode sim deixar ela, porque ela não vai deixar marcas. Só que é Diogo, muito raro obrigado. você achar alguém que trabalhe com isso aqui, com a de silicone, porque é muito difícil de achar. Mas ela é muito boa. Perfeito. Falando em época de Covid, né, as pessoas que passaram por essa situação de Covid, muitas pessoas estão com sequelas, muitas pessoas já não têm o mesmo, não respiram da mesma forma, já não conseguem se mobilizar da mesma forma. É também uma solução a ventosoterapia para a terapia das pessoas que passaram por isso? Sim, é muito boa. Porque muita gente teve o pós-Covid, né? Que sentiu contratura muscular, uma rigidez. Então, a ventosa vai ajudar a liberar toda essa região. Então, a ventosa é indicada, sim, para pessoas que já teve Covid. Pode fazer quantos dias da semana. Uma vez na semana já é o suficiente, que é o tempo que as marcas vão sumindo. Então, uma vez na semana. Acho obrigado. Pergunta, esse é o momento, viu, pessoal? Perguntem. Se está com dor de cabeça, não sei por que essa dor não vai, está com dor nas costas, eu sempre estou com a dor nas costas. Esse é o momento, Fisioterapia. aproveita. É. Não, ela não trata só dores musculares, também trata dores articulares, musculares, trata problemas patogênicos. Então, a ventosoterapia não é só focada na dor muscular. Então, é todo um conjunto. Eu consigo tratar, por exemplo, uma cefaleia com a ventosa. Perfeito. Perguntas, perguntem, esse é o momento. Você, Joyce, atende a domicílio, atende na clínica? Como é que funciona o seu atendimento? A ventosoterapia eu atendo a domicílio, vou na casa do paciente, a gente ajeita tudo direitinho, com todas as normas de segurança, o touca, máscara, luva, tudo direitinho, e vou até o paciente no conforto da casa dele. Perfeito. Quanto a pessoas que praticam atividade física, elas não podem fazer o procedimento logo em seguida, né? Existe um tempo de recuperação, né? No caso, fazer a ventosa novamente? Não, para pessoas que, por exemplo, chegou foi fazer o ciclismo, aí chegou e já vai para a clínica, não pode, né? Tem um tempo de recuperação. Não, é ideal a pessoa fazer antes do ciclismo, fazer a ventosoterapia, porque você vai sentir que seu corpo vai reagir melhor. E o pós também, mas esperar umas horinhas, o corpo esfriar, a gente faz a ventosa. Então tem esse Né? tempo aí. Qualquer tipo de exercício, né? Musculação, natação, E, tudo tem o mesmo ok, critério, né? isso. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Alguma contraindicação no momento da sessão? É tudo a questão do bom senso, né? Então, eu afiro né, tudo. Faço afiro a pressão, saturação, tudo direitinho. Então, se estiver normal, a gente coisa. Então, tipo, tudo que tiver em excesso, mas está equilibrado, a gente consegue fazer. Mas se a pessoa tiver um pouquinho, a gente evita, né? É a questão muito do bom senso, que às vezes, não é contraindicado, mas a gente também tem que ter a questão do bom senso antes de fazer qualquer procedimento. Tem uma pergunta aí de Gize. Essa daí eu acabei de responder. Sobre o procedimento que se ele só pode ser feito deitado. É isso. Pode ser feito sentado também. Não tem problema. Sentado também.
Dependendo da região, cervical, dá para fazer sentado normalmente. Que deitado é mais confortável. Mas dependendo da região, a gente consegue fazer sentado também. Para pessoas que possuem tatuagem, tem alguma restrição? Não. A questão é só em questão de feridas abertas mesmo, dermatite, psoríase, essas coisas. Micose, mas tatuagem não. Tá cicatrizada direitinho, tá sequinha, não tem problema. Tem mais? Perguntem. Esse é o momento. Depois, Joyce, deixa seu contato aí, da forma que você quer para os pacientes, né, fazendo contato com você para marcar os procedimentos, as pessoas que querem fazer o procedimento, acompanhamento, terapia. Depois deixa seu contato Pronto. aí. É só me seguir no Instagram que você pode falar comigo pelo direct. Tem um link que é direcionado ao meu WhatsApp. E eu atendo também outros tratamentos. Eu faço aura, eu faço ventosa, massagem relaxante, drenagem, modeladora. Então, tem várias coisinhas aí a mais que eu posso fazer que também pode associar com a ventosoterapia. Então, se você tem interesse, quando acabar a live, entre em contato. Ótimo. Onde isso aí, a Jane disse aí que quer. Oi? Dá um comentário aqui, uma pessoa que Ah, comentou, eu quero. pronto. Estou no aguardo. E aí, pessoal, mais perguntas? Esse é o momento, viu? Não esqueça de seguir Joyce Costa É, exatamente. para fazer os procedimentos. Joyce Costa Terapia. Não é isso que tá lá? Assim no seu Instagram? Isso. Jesse Costa Terapia. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem mais? Esse é o momento, viu? É, parece que está todo mundo tem quanto a questão de informação. Acho que foi Sim. bastante esclarecedor a sua, vou dizer sua vinda, né? Mas a sua participação foi bastante interessante. Acho que tirou muitas dúvidas aí. Mas tem uma dúvida aí agora aí. A ventosoterapia, Diogo, tratador, continua. No caso, você fala, eu fiz a ventosa e aí vai ficar 2 dias e vai voltar ao normal? É isso? No caso, se fazer a ventosoterapia, você vai sentir um alívio durante a semana inteirinha. É isso a pergunta que eu não entendi direito? a mentoterapia trata a dor contínua ou de uma dor apenas? Acho que ele deve estar falando Ah, se é sim. algo Se é uma, agudo se ou pode ser uma crônico, dor né? crônica ou aguda. Ela trata as duas. Mas por ser crônica, não vai ter aquele efeito imediato, né? Aos pouquinhos. Então você tem que marcar várias sessões para ir trabalhando, para ir melhorando. Então, quando É é uma aquilo dor que a de gente dois falou da dias, você questão. consegue resolver rápido. É, por conta do tempo. Uma dor crônica, ela tem tempo ali. A dor aguda não, é aquela coisa imediata. Então, a gente consegue tratar rapidinho. Perfeito, a questão da proporcionalidade, né? Isso. Ele fez até a ressalva aí no final, crônico ou aguda. Perguntem, esse é o momento. A região que normalmente você costuma atender, Joyce, Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Rio de Janeiro, São Paulo. Somente Salvador. Salvador, Bahia. Qualquer região de Salvador. Tá atendendo. Ótimo.
Uma pergunta aí de Suda. Se pode ser feito esse procedimento em criança? Pode sim. A ventosoterapia, peraí que já sumiu aqui. É uma ótima associada para criança, ela pode sim. Aí, como eu falei, a gente geralmente usaria a ventosoterapia com a de silicone. Que a criança também é mais sensível, tá? Então, a de acrílico daria, né, muita tração naquele corpo, então a gente optaria pela ventosa de silicone. No caso das crianças, seria um público assim que seria mais acometido de situações respiratórias, leite, sinusite e Isso. outras coisas mais. A ventosoterapia É, cura para de criança. todo o tempo, né? Eita. Oi? Peraí, rapidinho. A ventosoterapia cura de todo o corpo, né? Isso. A ventosoterapia não tem restrição. Você consegue tratar ela no corpo inteirinho. Aí vai ter alguma parte do corpo que vai ter mais dificuldade de você fazer a sucção. Então, geralmente, a gente usa a de silicone. Por exemplo, na mão. A gente não tem aquela facilidade de usar essa daqui. Então, a gente pega a de silicone que a gente consegue. Que a gente consegue tratar, por exemplo, síndrome do túnel do carpo. Com a de silicone. Túnel do carpo? Isso. Peraí, tem uma pergunta aqui. No caso, aplica um produto anti-disfunção ou efeito uma preparação local. A gente usa o óleo. O olhinho essencial, vegetal, ou um creme para dar aquele deslizamento naquela pele. A gente passa alguma coisa antes para poder fazer o deslizamento. A única coisa que usa também, só o óleo e a ventosa, se for fazer dinâmica. Se não, estática não precisa nem de óleo. Jânio perguntou qual a diferença. Deve ser da pergunta anterior aí. Da pergunta de Ah, qual seria a diferença. de- Deve ser qual a diferença dos produtos a ser utilizado, né? Se é Isso que eu creme. falei agora. No caso, a gente usaria um creme, né, neutro por conta da pessoa, que pode ter alergia, então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Então a gente escolheria um creme neutro, um óleo vegetal, perguntar antes se passa na pele. Então, eu pensei de cada vocês têm problema pode sim. Para o joelho também é ótimo. A ventosoterapia em si é bom para o corpo todo. O joelho também ela ajuda muito na mobilidade, no alívio de dor. Até com exercício a gente pode associar a ventosa no joelho. É indicado sim. E essa de Suzaki, na modeladora faz deslizante. Sim, faz deslizante. A gente vai fazer um pouquinho mais, né, mais rápido, com mais pressão, mas a gente faz a deslizante na modeladora. Para poupar as mãozinhas, cansou? Pega a ventosa e faça a deslizante com a modeladora. Você falou sobre o túnel do carpo. Você costuma atender atletas ou só pessoas que, por exemplo, costumam trabalhar com muita digitação, acaba gerando um alerta? Pessoas que trabalham muito com digitação, sente muita dor, tá desesperado, não sabe o que fazer. Sente muita dor, mas geralmente é uma dor que é formigamento, vem aqui até a cervical. Então eu trabalho a cervical, vou liberando tudo, tudo, tudo. Quando chega na mãozinha já não sente mais tanta dor. Que às vezes a raiz do problema não é onde se sente a dor, mas sim na base. Então a gente tem que se atentar a isso. Então geralmente a pessoa que tem o síndrome de túnel do carpo, eu consigo aliviar aquela dor tratando a cervical daquele paciente. Mais uma pergunta aí, Gênero. Ah, foi a do joelho? Ah, já foi O respondido, joelho né? já respondi. Já. Já foi respondido. Estamos chegando pertinho do final, pessoal. Mais perguntas nesse momento, viu? O momento é agora. Enquanto o pessoal. Mais uma pergunta aí, Suzaki. Tenho aqui. Depois da sessão eu posso tomar sol. É bom evitar, porque a gente tem, né, ali você pode ocasionar uma queimadura, você vai ficar com a marca. Porque você já está com aquela região arroxeada, você vai lá e toma sol. Então você pode queimar aquela região e vai ficar com uma marca feinha, então vai demorar de sair. Então é bom evitar, né, tomar sol quando faz as ventosas. As marcas da ventosa ficam muito quanto tempo? No máximo uma semana. Aí você tomando um banhozinho quente, colocando uma compressa quente, ela some rapidinho. Mas tem pacientes que depois de 2 horas da sessão já não tá mais com a coloração das marcas da ventosa.
A Marta, você Mais responde. perguntas, mais perguntas, mais perguntas. Esse é o momento, mais perguntas. Pessoal, aproveitando a oportunidade, caso vocês queiram saber de outro tema que Joyce futuramente esteja disponível também, vá lançando aí as ideias do que, quais outros procedimentos nessa área de fisioterapia que vocês queiram saber, queiram entender Quer mais, como é perguntar? que funciona, como é que não funciona. Só usa de silicone. A de acrílico é boa. Não dói, não. Ah, e também tem outra coisa. A de silicone eu também consigo tratar olheiras, tá? A gente consegue fazer com essas pequenininhas. Consegue fazer olheira também. Ventosoterapia é vida. Ótimo. Ah, Obrigada. muito obrigado. Existem quantos tamanhos de ventosa para o tratamento? 5, 4, 10? Vamos lá. Na minha caixinha, tenho essas três. Aqui eu posso usar lombar, perna, braço. Aqui, geralmente, eu uso para pontinho de QI, occipital, cervical, que ela é mais pequenininha. Essa aqui, que é a média diária, geralmente eu uso para liberação de ombro, braço. Por exemplo, pontinho de ansiedade. Ele é aqui. Eu coloco essa que é menorzinha. Que a grande, meu braço é fino. Não vai caber. Ela não vai ficar no ponto. Então, a princípio, são 3 tamanhos. Fora as outras. Por exemplo, a de silicone facial são essas duas. Então, depende do tamanho, porque depende da região que eu vou colocar. Tem uma pergunta aqui. Isso. Depende da evolução do paciente para determinar a quantidade de sessões. Como é que aquele paciente vai reagir na primeira sessão e a gente pode traçar um tratamento com 3, 4, 5 sessões. Então, isso depende muito de como o corpo daquela pessoa vai reagir. Às vezes não precisa necessidade de fazer uma vez na semana. Pode fazer uma vez no mês. Então, depende muito de paciente para paciente. Mais perguntas? Perguntem. Perguntas, perguntas. Ninguém tem dúvida, gente. Você vê como você Não me esclareceu esclareceu. bastante. Eu expliquei tudinho. Ninguém tem nenhuma mais dúvida. Esse é o momento. É muito O caro momento é essa SUS, agora. não. A sessão varia, gente. Depende muito da região. Por exemplo, eu cobro R$ 60 a sessão. Então, a ventosoterapia é um tratamento que tem uma eficácia muito boa, com custo-benefício muito bom, né? Porque não é caro e cabe no bolso de qualquer um. Tem uma pergunta aqui. Ótimo. Pode ser, a ventosoterapia pode ser feita com a drenagem linfática. A gente pode associar elas duas, que vai ter um efeito muito bom. Entendendo lá já é agora. Quais os benefícios da ventosa? Tem uma pergunta aí. Qual a análise de tamanho vai cada paciente? Depende da região. Então, por exemplo, eu sou bem magrinha. Meu braço é isso aqui. Então, não dá para fazer com a ventosa do tamanho normal. Então, eu vou pegar a pequenininha que cabe. Então, depende muito do corpo da pessoa, da região, para a gente poder escolher qual o tamanho da ventosa a gente vai escolher. E tem Pessoal, aqui quais os lembrando, benefícios da terapia. Inúmeras. Ela serve para cefaleia, para lombalgia, para dores crônicas, dores agudas, para enxaqueca, sinusite,
para dores abdominais, para cansaço nas pernas, relaxamento muscular, para desativação de ponto gatilho, para insônia, para depressão, para ansiedade, e os benefícios são inúmeros. É Os indicado sim para benefícios fumar vão. meia. Ele é muito bom, a gente só tem que tomar cuidado nisso na questão da sucção, que a pessoa tem um pouquinho mais de sensibilidade. Então, tudo é questão de bom senso, como eu falei. Eu preciso tonificar, mas aquele paciente tem uma sensibilidade maior. Então, não preciso chegar e fazer as 3 sucções, a gente vai devagarzinho no limite daquele paciente, mas é indicado sim. E a Também é anamnese indicado para é. anemia falciforme. Oi? Não, pode concluir. Pronto. É indicado para que tenha também indicado. É uma ótima aliada, vai ajudar no alívio das dores, porque às vezes a gente tem medo que a pessoa sente muita dores, mas a ventosa terapia é ótima também para anemia falciforme. Pessoal, lembrando também que vamos ainda ter o nosso sorteio, que é referente à última live que tivemos com o nutricionista Giovan Nutri. E nós vamos sortear acompanhamento, com retorno, com prescrição alimentar, tudo bonitinho. Então, não percam, acompanhe o canal Bem-Estar, acompanhe também o Nutri Giovan, acompanhe também Joyce Costa Terapeuta, certo? Compartilhe esse canal também para outras pessoas que vocês sabem que precisa, seja ouvir algo relacionado a tratamento, seja prevenção, seja a parte de nutrição, seja a parte de educação física, enfermagem, aí agora também a parceria aí com a terapeuta aí, Joyce. Então, acompanhe, compartilhe esse canal para outras pessoas, certo? Uma pergunta outra aí, no dia a dia. Fica as manchas após a sessão, por conta da estagnação. A pessoa tem uma falta de circulação sanguínea naquela região, então a ventosa, através da sucção, né, vai fazer um vácuo e vai trazer todas aquelas toxinas ruins do organismo para cima. Então aquela mancha nada mais é que estagnação, ausência e falta de oxigenação no sangue. Então todas as toxinas estão subindo para serem liberadas para fora. Então as manchas é isso. Perfeito. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma live. Mas tem outra Quem tem pergunta dermatite pode aí. fazer não, é contraindicado. Dermatite é contraindicado. Na região que tem é contraindicado. Pronto. Mais alguém? Pode perguntar. Esse é o momento. A ventosoterapia é indicada para todas as idades. Então, uma criancinha pode fazer? Pode sim. Tem problemas respiratórios, a gente consegue tratar com a ventosa, que foi como eu expliquei. A gente não ia pegar uma ventosa de acrílico e aplicar naquela criança. A gente ia optar pela de silicone. É algum malefício comprovado da ventosoterapia. Até então, não. As contraindicações é aquela coisa de melhor não ir, mas não tem nenhuma comprovação que realmente não se pode fazer porque foi algo comprovado. Então, é aquela coisa, vamos evitar, já que não tem nenhuma comprovação científica. Por exemplo, gestante, a maioria das coisas é muito contraindicada nos primeiros 3 meses. Então, às vezes, não tem comprovação científica, mas é melhor evitar. Perfeito. Dole 1, a Dole 2. Perguntem. Já estamos chegando no finalzinho. Mais alguém? Por nada. Pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, já está aí para possivelmente esclarecer. Não sei até que horas ela pode fazer isso
no Instagram dela, mas eu creio que ela está aí para esclarecer tudo. Estamos chegando ao fim, graças a Deus. Graças a Deus no sentido de mais uma convidada aqui para poder compartilhar um pouco conosco, para fazer com que possa ser somado mais aqui ao canal, ser somado com vocês aí, a gente ganhar mais um pouco de conhecimento. Eu quero. Se quiser responder mais uma pergunta, pode responder. Tem mais uma aí. Deixa eu Tem mais uma ver. pergunta aí. Pode sim, como eu também já expliquei. Pode ser usado na modeladora, na drenagem, na massagem relaxante, para lift facial. A ventosoterapia pode ser associada e pode ser usada assim. Que bom, Pronto. Bia. A Bia está dizendo que chegou no final da live, mas conseguiu tirar todas as dúvidas. Perfeito. Eu também vou fazer meu Que bom. agendamento para destravar o músculo. Mas, como eu estava falando, eu quero agradecer pela sua presença, né, por ter compartilhado aqui mais uma noite aqui com a gente do seu conhecimento. As portas online, digital, estão abertas aí para, caso você queira, a gente conversar novamente, né, bater mais esse papo aqui, trazer mais conhecimento aqui para todos nós, certo? Você quer fazer algum complemento, alguma conclusão? Fique à vontade. Bom, então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos pela atenção, por tirar as dúvidas. Estou à disposição. Que se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, estou à disposição no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no WhatsApp, para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, estou aqui. Ótimo. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês novamente, que estão aí acompanhando, estão juntos. Vocês que tiveram suas dúvidas, que foram tiradas, foram esclarecidas, certo? Agradeço a presença de vocês. E uma boa noite para vocês. Boa noite, Joyce. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Por nada.